entrei num plano, e ali eu vou me identificar e ali eu vou viver a minha experiência. Por um processo, que não é uma experiência, não há evolução nesse plano. Segundo essa tradição, é um processo só de purificação. A evolução se dá aqui, com todos os veículos presentes. Só em plano mental. Tá? Naquele nível onde você está acostumado a vibrar e tem identidade. Tá? Ali você permanece. Desde os mais elevados, que é aqueles planos mentais mais maravilhosos, que se diz que para o Ocidente deu a ideia, gerou o mito do paraíso, até aqueles planos mentais mais grosseiros, que eles chamam de Kamaloka, que gerou a ideia do inferno, local de desejos. Imagina uma pessoa que só pensa nas coisas mais torpes e grosseiras o dia inteiro. Bom, ela vai entrar no plano do bardo, no plano mental, onde ela tem afinidade. Aí a gente pensa, é um inferno. Não para ela, porque senão ela não estaria ali. Ela está ali porque gosta, porque se identifica. O inferno é para nós que não gostamos. Ela está ali por identificação. Continuando, segundo essa tradição, a pessoa que passa do Shoni de bardo continua sem se identificar com plano nenhum, ela entraria na terceira fase, que é chamado Siddhika bardo. Que aí sim é um estágio lúcido onde vem... Vocês vão ver que é muito interessante que muitas das tradições que a gente vê ecoar nos chamados monoteísmos semíticos no Ocidente tem muito a ver com o simbolismo oriental. Aqui entra o simbolismo do juízo final que ela estava perguntando. O Siddhika bardo é quando a pessoa já começa a ter aquela atração por voltar ao mundo e ter um corpo. Disse que no bardo, a consciência desencarnada, ela é 9 vezes mais perceptiva do que a tua consciência quando está dentro do corpo. Então, é uma pessoa como se fosse um paranormal. Ela começa a ter atração pelo mundo físico, então ela começa a poder ver o mundo físico. Se aproxima dele. Então, ela é capaz de ver, por exemplo, o que os seus parentes estão pensando, o que estão fazendo com os seus bens. Isso pode gerar sentimentos e pensamentos muito ruins. Ver que ninguém está sofrendo tanto assim. Ver que as pessoas estão mais preocupadas com a sua herança do que com saudades dela. E coisas desse tipo. Podem começar a gerar uma angústia muito grande. Etapa do Siddhika. O homem começa a pairar para o mundo material e ter alguma possibilidade de visão desse plano. Diz que como o homem não tem mais o corpo físico, não tem um sistema nervoso que lhe permita captar a luz do sol e da lua. Então ele tem o chamado sistema nervoso etérico do bardo, ele vê tudo acinzentado. E como ele não tem um corpo físico que dê peso, ele fica sujeito às rajadas de vento do karma, que joga ele para lá e para cá. Ele não consegue se fixar num lugar só. E aí sim vem o simbolismo que o bardo coloca do chamado juízo final, que eu acho muito interessante. Diz que dentro de nós existe uma consciência espiritual, que nesse momento ela vai repassar toda a tua vida, que é a história do Senhor da Morte. O Senhor da Morte, que é a tua própria consciência espiritual, vai passar diante de você a tua vida como se fosse um filme. Aí diz que ele coloca seixos brancos e negros, e vai colocando onde houve intenções espirituais, onde houve intenções egoístas, materialistas, torpes, e vai ponderando o que houve de ganho, de acréscimo real naquela vida que a pessoa viveu. É muito interessante, se vocês virem o livro dos mortos egípcios, é a mesma coisa. O homem chega diante de Osíris, vai fazer a confissão negativa, né? Fui puro, não sei o quê, para o peso do coração do morto. É a mesma coisa no livro dos mortos egípcios, o episódio é idêntico. Então ele chega diante, a diferença do livro tibetano é que ele diz que tudo é você. Até o Senhor da Morte não é Osíris, é você. É o eu divino que tem dentro de você. E é um detalhe muito interessante, porque diz que ele passa em revista não o que você fez, mas as intenções e motivações que havia por trás. Diz que só conta isso nessa hora. Só isso. Ele passa em revista a intenção que houve desnuda. Diz que isso é que é o processo de julgamento final, que é doloroso. Que é o homem confrontar as reais intenções e motivações que o regeram a vida inteira. Diz que salva pouca coisa. E ainda naqueles atos bonitos, pomposos, você vai ver o que tem por trás: vaidade, manipulação, paixão. Diz que salva pouca coisa, né? Porque quando você entra no terreno das aparências, ainda tem umas coisinhas mais ou menos. Mas quando vai por trás, que é o que realmente conta, qual foi a motivação real que te mobilizou, que olha, um pouquinho de nada de seixo branco que sobra. A maioria das motivações estavam fundamentadas em interesses egoístas. É muito interessante, tem uma passagem do bardo que eu acho linda, porque diz que esse é o momento mais doloroso. O homem tem que confrontar as reais motivações que estão por trás dos seus atos. E que isso seria muito menos doloroso se em vida ele tivesse o hábito de se questionar sobre isso. Sempre perguntar-se: o que está me motivando a fazer as coisas? O que realmente eu quero com isso? Isso levaria ele a um autoconhecimento que tornaria esse processo
muito menos doloroso. O que faz com que esse processo seja doloroso é a constatação do que realmente somos. Porque nós usamos máscaras para nós mesmos. Nós camuflamos a nós mesmos no espelho. Às vezes o outro nos vê melhor do que nós mesmos. Percebem isso? Às vezes a pessoa do lado sabe mais de você do que você. Ela está vendo as suas manipulações e você não vê. Então diz que o processo é extremamente doloroso, porque um homem não tem hábito em vida de se indagar sobre quais são suas verdadeiras motivações. Uma outra passagem que eu acho muito bonita, nessa, o oficiante vira para a consciência desencarnada e diz, olha, se em algum momento na sua vida tiveste um mestre espiritual que te comunicou o teu nome interno, invoca o teu nome interno diante do Senhor da Morte e ele te abrirá a passagem. Essa passagem é muito bonita. Se em algum momento da vida você teve algum contato, alguém, algo que te colocou em contato com o teu eu espiritual, e você fez algo em nome disso, invoque isso diante do Senhor da Morte, que é o teu nome interno. O teu nome interno é o teu eu espiritual. Você teve algum contato com isso, alguém te instruiu sobre isso, teve alguma identidade espiritual, lembre disso. Invoque isso diante do Senhor da Morte, e isso vai dar um peso desproporcional. E ele te abre passagem. Que é a única coisa válida na vida. Eu percebi a minha essência espiritual, aquilo que eu realmente sou. Isso desequilibra a balança dos seixos brancos e negros. Ele te abre passagem. Ah, tem isso, tá bom, então foi válido. Apesar de tudo, foi válido. Teve algum contato com a tua verdadeira essência espiritual. Algum contato com o que você realmente é, com o teu eu divino. Em algum momento de identidade. A vida inteira justifica por isso. Então, o Senhor da Morte te abre passagem. E aí, passado esse processo do CIDPA, já fechando a história, né? O CIDPA, num determinado momento, a pessoa vai começar a se atender, a se aproximar de casais que estão se unindo para conceber filhos. E aí o oficiante fica tentando evitar. Não, peraí, espera, é o processo de fechamento da porta do ventre. Não, não vai não, espera um pouquinho mais. E tenta evitar, tenta prolongar o processo, tenta evitar que ele encarne tão rapidamente. Né? Mas quando tem um determinado momento que ele percebe que a atração para o plano físico é muito grande, ele começa a orientar para que pelo menos ele escolha com sabedoria a porta do ventre. Olha, cuidado, escolhe um local onde as pessoas valorizem a sabedoria. Não escolhe fortunas, escolhe pais simples, mas que sejam virtuosos. Cuidado, escolhe tal coisa. Ele começa a orientar para que pelo menos a abertura da porta do ventre seja favorável, para que aquela pessoa tenha boas condições de evolução. Quando não tem, mais jeito. Até o último momento ele tenta ainda fazer o fechamento da porta do ventre, evitar que a pessoa encarne tão rapidamente. Então, quando essa pessoa já está aproximando do 49º dia, ela já começa a pairar sobre a Terra, e é interessante porque o Bardo tem umas coisas muito curiosas. Diz que o desejo de vida dos mortos provoca o desejo sexual nos vivos. Então deve ter muita gente querendo viver. Né? Então ela começa a pairar e num determinado momento escolhe por afinidade, não tem jeito, não tem oficiante que rejeita, ela escolhe por afinidade a porta do ventre. Né? E aí vai encarnar. E aí começa um processo, você entra num processo de inconsciência, que aí quando ela entra na porta do ventre, aí sim, não adianta mais você tentar conduzir, porque ela perde a identidade com o nome. Aí o oficiante já perde contato com ela, não tem mais jeito. Entrou pela porta do ventre, acabou, agora está feito. Já não reconhece mais o nome da sua personalidade. Ela perde a consciência. Por um tempo, sim. Por um tempo, sim. Raros casos de mestres excepcionais conservam a consciência durante todo o processo. Mas esses você não precisa orientar, porque eles sabem o que estão fazendo. Uhum. Então é muito interessante, só nesses casos é que a leitura do Bardo vai até o 49º dia. Como é que eles sabem? Isso que é muito interessante, porque no processo tradicional, os lamas ficavam observando fatos simbólicos. Eles estavam fazendo a leitura do Bardo. Num determinado momento entrava um clarão de luz solar. Eles consideravam como um sintoma simbólico de que a pessoa tinha se libertado. O Bardo não era mais necessário. Quando eles incineravam, quando eles cremavam o corpo, eles viam a forma que tomavam os ossos. Às vezes o osso tomava uma forma de um símbolo. Era um sinal de que a pessoa tinha libertado. Eles tinham sinais de que a pessoa, em algum momento, não precisava mais do Bardo, porque ela já tinha entrado em algum plano, já tinha encontrado o lugar dela. Se não vinha nenhum desses sinais, relíquias ósseas, cheiro de incenso, clarão solar, luz de arco-íris, um monte de sinais lá. Se não vinha nada disso, eles faziam a leitura até o último dia. Aquele mesmo horário até o último dia. Terminou o último dia, se a pessoa abriu a porta do ventre, aí acabou. Perde-se contato e ela já começa a outra experiência.
Se tratava de um grande monge, de um grande lama, eles sabiam, bom, vamos esperar 3, 4 anos, eles pegavam os objetos pessoais daquele monge que tinha morrido e iam ver qual era a criança que reconhecia. O fenômeno do tulco.